Olá, pisciano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês. Espero que ressoe aí com o seu momento, que possa ser uma mensagem, um direcionamento para trazer acalanto, para trazer clareza e para trazer conforto aí na vida para os próximos dias, de acordo com as energias que já estão disponíveis para vocês do signo de Peixes. Combinados assim? Bora lá, vamos ver quais são as energias, agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos anjos, mentores. Qual é a mensagem que precisa ser passada para esses queridos piscianos? Bora lá, vamos ver? Uma carta potencial para essa leitura, por favor. O carro, movimento. Estamos falando de movimento, hein? Estamos falando aqui de pessoas determinadas a seguir um caminho. Aqui a gente pode estar falando de anúncios, por exemplo, de pessoas que estão procurando por respostas profissionais. É você tendo a chave do carro para ligar e meter bala, sabe? É você tendo os recursos e as ferramentas que em algum momento não estavam disponíveis ainda, tá? Você entendendo muitas vezes a importância também da direção das coisas, né? Por exemplo, muitas vezes a direção é mais importante do que a velocidade. Já escutaram falar disso? Você entendendo aqui um pouco mais, de fato, o caminho que você deseja seguir aí nos próximos dias. O que você, de fato, gostaria de encontrar neste caminho. Vamos entender melhor qual que é o desafio para esse carro. Uma carta, por favor. No fundo do deck, olha isso. What? 3 arcanos maiores numa sequência. Olha isso, pessoal, que coisa mais linda. A estrela, a temperança e a força. Cansaram de ser fortes, né, pisciano? Cansaram de tentar. Cansaram de, em alguns momentos, acharam ainda que estavam desamparados. O que vocês não sabiam é que tudo o que aconteceu foi nada mais nada menos do que uma preparação totalmente orquestrada pela espiritualidade. E aí pode ser que tenha gente aí do outro lado que vai virar para mim e vai falar assim: você vai falar que tudo que eu vivi foi a espiritualidade que planejou para eu viver? Que espiritualidade é essa? Chega a me dar vontade de chorar, porque muitas vezes a gente não entende, né? Muitas vezes a gente não entende, a gente cansa de ser forte, a gente acha que a gente está desamparado, a gente vê a repetição de alguns ciclos e acha que não vai acabar, né? Como desafio da leitura, a gente tem a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela vem trazer muito o domínio das emoções, né? A gente muitas vezes não tendo clareza e não tendo conhecimento e não confiando de que tudo que nos acontece vem para nos ajudar. E como a gente faz isso? Como a gente faz essa análise, né, da vida que eu vivo hoje? Pensa, por exemplo, vamos lá, eu vou trazer um pouco aqui para relacionamento, porque a gente tem como desafio a Rainha de Copas. Pense, por exemplo, em um relacionamento, no primeiro relacionamento da sua vida que não deu certo, digamos assim. Aqui a gente pode estar falando de
com amigos, com família, com amor, tá? Relacionamentos. Relacionamentos entre pessoas, qualquer tipo de relacionamento. Isso em algum momento te fez sofrer, certo? Hoje você já nem lembra mais desse seu primeiro relacionamento que te fez sofrer. Muita gente está aí pensando ainda qual que é o relacionamento que te fez sofrer. Ou seja, tudo passa. Muita gente carregando fardos e pesos sem entender que isso é temporário, sabe? Pega esse problemão que tem aí, pega essa ausência, pega esse vazio todo, olha para ele com muito carinho e com muito cuidado. Divide ele em pedaços e olha para cada parte. Por exemplo, eu tenho um vazio na minha vida. Esse vazio, ele, sei lá, como que eu posso explicar isso? Eu tenho um vazio na minha vida, digamos assim. E esse vazio é o acúmulo de tudo que me aconteceu, sabe? Só que me aconteceram muitas coisas. E esse vazio hoje ele é muito grande, porque é o acúmulo dessas muitas coisas que me aconteceram. Desse montão de coisas que me aconteceram, sabe? Só que tem coisas que estão somatizando nesse vazio que não precisa estar mais aqui comigo no presente. São coisas, por exemplo, são problemas, são pessoas que estão carregando dores que não faz muito sentido mais para você carregar hoje, aqui e agora. Entende? Por que eu estou falando que não faz muito sentido mais para você carregar? Porque se você quer colocar toda a sua mudança dentro de um carro, muitas vezes você vai ter que andar na velocidade de 60 quilômetros por hora. E você não é uma pessoa que está esperando uma mudança para ter que andar 60 quilômetros por hora. Eu vejo aqui pessoas que estão esperando uma mudança na vida, mas que quando chegar a mudança é para de fato mudar, sabe? É para de fato com velocidade estruturar coisas, é para de fato entenderem o propósito desse processo todo que tem vivido. Só que não cabe tudo isso dentro desse carro, sabe? Alguns sentimentos e algumas emoções, algumas pessoas, algumas relações profissionais vão ter que ficar para trás. Para que de fato sim você consiga entrar nesse carro e andar na velocidade que você espere que ande. Não é que você não vai andar, viu? Não é que você não vai andar. Você vai andar de qualquer jeito. O que eu estou querendo dizer aqui é que o movimento ele chega, o movimento ele acontece. Só que pode ser um movimento que você vai olhar de começo, se o carro tiver a 60 por hora, você vai falar, eu esperei tanto tempo para isso. Sabe? Mais uma vez eu vou viver esse ciclo e eu começo a achar que eu tenho que fazer força, na verdade, para esse carro andar mais rápido, mas na verdade você não precisa fazer força para esse carro andar mais rápido. A espiritualidade trouxe o carro, você está preparado e preparada para seguir em frente, para fazer o movimento que precisa ser feito. Você está pronto para isso, você está pronta para isso, para fazer esse movimento. Só que se você quer andar 100 km por hora, você vai ter que deixar alguns pesos para trás. Entende? Então a culpa não é da espiritualidade muitas vezes que está ali no processo te preparando. Os recursos estão ali, só que você quer carregar tantas coisas com você nesse processo que aí você acaba falando, poxa espiritualidade, você falou que ia me dar um carro para eu andar, para eu seguir um novo caminho, para eu me movimentar, que eu ia andar 100 km por hora e que de fato eu ia me realizar, porque andar no carro a 100 km por hora é o que me realiza. E aqui a gente não está falando sobre o carro, tá? A gente está falando sobre essa situação da sua vida. Por exemplo, se eu estou falando de que a espiritualidade ia me dar um amor assim,
Ou então eu estou disposto a conquistar um amor assim. Às vezes, esse amor a espiritualidade vai me dar. Só que eu tenho que deixar algumas coisas para trás e fazer algumas limpezas para, de fato, conseguir enxergar isso como é. Por exemplo, sei lá, eu estou esperando por um relacionamento. Eu quero uma mulher que seja, sei lá, loura, que me atrai fisicamente. Um exemplo, viu? Loura, alta, não sei o quê. E aí, do nada, eu conheço uma pessoa morena. Às vezes, aquela pessoa, ela tá pensando em ficar loura. Só que, no fundo, você entende que a cor do cabelo não vai fazer a menor diferença. E você acaba se preocupando em pequenos detalhes, em pequenos apegos emocionais. A rainha bloqueada, né? A rainha como desafio. Você acaba criando pequenos apegos emocionais que não consegue enxergar que aquilo não é essencial para o que você de fato precisa viver e que vai começar a viver, sabe? Assim também um trabalho. Pode ser que se apresente de uma forma para você aí um novo trabalho que você vai falar, ai não, isso não é o que eu quero, não sei o quê. Mas calma, entende melhor o que essencialmente é importante para você. Sabe? Se aquilo não pode ser mudado, se aquilo não pode ser conversado, para que quando esse carro chegue, você não depois falar, mas eu estou vivendo esse processo de novo, estou aqui sozinho mais uma vez. Mas a espiritualidade te deu a pessoa, a espiritualidade te deu o trabalho. Só que você não quis porque achou que era uma coisa que na verdade não era, porque você não olhou para aquilo com o olhar que deveria ter olhado. Por que você não olhou com o olhar que deveria ter olhado? Por conta de apego. Às vezes promessas que você se fez há um tempo, sabe? Às vezes, gente, tem coisas pequenas. Por exemplo, você se prometeu lá na infância que ia casar até os 30 anos. Um exemplo. Você já está com 35 e ainda não casou. E aí você simplesmente fala, eu me prometi que eu ia casar com 30, não casei, não vou casar mais. E aí vai aparecer uma pessoa que tem tudo para ser o que você se preparou para ser, para viver esse relacionamento e esse casamento, só que como você já está com 35 e não conseguiu aos 30, você vai falar, não quero mais, só queria se fosse com 30, agora não quero mais. Só queria se fosse daquela forma, entende? São apegos emocionais e prisões mentais que nos limitam muitas vezes de viver a potência do que a gente precisa viver por uma questão de mudança de direção ou então por uma questão de olhar com mais, de um olhar mais essencial das coisas, sabe? Com clareza do que se quer. Vamos ver o que mais? Vamos ver o que mais, meus piscianos. Eu faço uma introduçãozinha para vocês. Olha o quanto eu já falei. Já tem 15 minutos, pessoal. Cada uma, hein? Bora lá. Ups, caiu. O 10 de paus. Você querendo carregar fardos, e carregar pesos, e carregar pessoas, e continuar segurando hábitos, segurando sentimentos, segurando o jeito Gabriela de ser, eu nasci assim, vou morrer assim, sabe? Muito bem. A gente está sim falando de destino, a gente está sim falando de algo que vem ao seu encontro. Algo que vem ao seu encontro. A gente tem um rei de ouros. E no centro da sua leitura, o 7 de espadas, que vai exigir, para você alcançar esse rei de ouros, vai exigir de você deixar alguma coisa para trás. O 7 de espadas é a carta que vem falar assim, você foi para a guerra com 7 espadas, mas está saindo dela com 5. E aí, você está tão preso emocionalmente nas 2 espadas que ficaram para trás,
que você não se dá conta que você está voltando com 5 espadas, sabe? E que se você ficasse na guerra, você poderia não estar voltando. Parabéns por escolher sair da guerra. Parabéns por escolher deixar para trás algumas coisas que precisavam ficar para trás. Sabe? Parabéns, Pisciano. Parabéns. Isso vai te trazer reconhecimento, isso vai te trazer disciplina para você buscar novas coisas, isso vai te trazer força, isso vai te trazer estruturação, sabe? Estruturação para novos projetos, estruturação mental mesmo, de raciocínio, para conseguir pensar e estruturar novas coisas. Mas tem que deixar para trás, tem que soltar. É aquilo, você vira e fala assim, Deus, minha mão você está segurando uma barra de ferro quente. Você está ali segurando aquela barra de ferro quente. E você fala, Deus, por favor, minha mão está queimando. Minha mão está queimando. Ele fala bem assim para você, solta. Solta. Entende? Basicamente, essa leitura vem falar isso. Solta e confia. Você só vai viver um ciclo e só vai viver reclamando que vai ser mais um ciclo, que vai ser mais da mesma situação, que você está vivendo mais do mesmo de novo. Deus, mas de novo, uma pessoa assim, Deus, não vai chegar a minha hora, não vai chegar a minha vez, de novo esse trabalho. Você só vai viver algo de fato novo e se movimentar quando você soltar e entender que algumas coisas não tem como controlar. Algumas coisas precisam ser vividas para gerar experiência e aprendizado para outros relacionamentos, para outras posições de trabalho que podem sim estarmos falando de algo maior, né, com a roda da fortuna. Posições maiores e melhores, às vezes dentro do mesmo trabalho. Ou então, por exemplo, eu me dediquei demais, me prometeram, e eu continuo. Solta, às vezes ali não é o lugar que você vai crescer, sabe? Você precisa ter esse amor para entender. Eu vou mudar a direção. Eu não vou ficar correndo mais atrás disso, eu vou mudar a direção. A carta do carro, ela vem falar também não só de movimento, mas de um movimento consciente, que às vezes é preciso através de uma mudança de direção, sabe? Do soltar. Sempre que você estiver pensando naquela pessoa, lembra disso, ó, você está aqui, segurando a barra de ferro quente, que são esses pensamentos, essas pessoas, essa agonia do trabalho, essa falta de trabalho, né? Aqui a gente pode estar falando também de pessoas que não têm um trabalho. E você está ali preso, eu quero só se for assim, 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 assim. Solta suas vontades, confia. Lembra disso no decorrer dos próximos dias, sempre que você se pegar pensando naquela pessoa, sempre que você pegasse pensando naquele trabalho que você quer assim, 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 ou então nas mudanças que você gostaria de fazer no seu trabalho que não está conseguindo fazer, e você está ali insistindo demais e se machucando, sabe, com aquela barra de ferro quente, lembra de Deus falando, solta meu filho, entrega essa barra na minha mão, entrega. Solta. Não precisa, não tem como seguir em frente segurando esse peso. Isso vai continuar te machucando, você não é obrigado a segurar essa barra. Solta. Lembra desse ato, sabe, de soltar, de deixar o fluxo da vida acontecer, de se preocupar menos com situações que você não tem o controle. A espiritualidade guia, sabe? E se você já tem o controle, tem como fazer esse movimento, entende a direção do movimento que você quer fazer. Entende se aquele carro que você quer direcionar para aquele lugar, para aquela estrada, eu consigo passar naquela estrada com a quantidade de coisas que eu quero levar junto. Sabe? Tem caminhos que não tem como, tem portas que são só nossas. E quando eu falo só nossas, não é de pessoas. Muitas vezes não tem como
eliminar pessoas de algumas situações, mas tem como eliminar na gente aquilo que nos vinculam a elas. Entende? Então, mais uma vez aqui a gente está falando sim de autoconhecimento. De você se amando, de você acreditando que tudo que te aconteceu te prepara para um momento novo, com um novo direcionamento, mas que vai exigir soltar. Soltar. Essa é a palavra da leitura para vocês. Pisciano, soltar, tá? Soltar e confiar. Soltar, o 10 de paus fala de soltar, o 7 de espadas fala de seguir em frente e sem olhar para trás e soltar as espadas que ficaram, que se quebraram durante a guerra, sabe? Não vale a pena levar algo que está quebrado comigo, para quê? Se quebrou, deixa. E aí, então, sim, com disciplina, com clareza, dominar as emoções, inverter essa situação aqui e fazer com que essa rainha que veio como desafio seja a potência da vida de vocês. Dominando as emoções e também a materialização dos sonhos, que é o que traz o Rei de Ouros. Pisciano, essa foi a leitura para vocês. Gratidão infinita, obrigado mais uma vez por estarem aqui. Voltem sempre, curte, comenta, compartilha, vamos aumentar essa rede aí para fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas e se inscreve no canal, não deixa de se inscrever não, tá bom? A gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.